Olá, tudo bem? Seja bem-vindo, seja bem-vinda. Hoje nós vamos descobrir como fazer uma sociedade com uma pessoa trilionária. Acho que é uma sociedade positiva, você não acha? Vamos descobrir como fazer essa doce sociedade juntos? Vem comigo! Neste estudo, nós contamos com a presença da professora Wélida Dancini. Tudo bem, professora? Tudo jóia. E o pastor José Santos. Tudo bem, pastor? Tudo, graças a Deus. Tudo Sejam os dois muito bem-vindos. Obrigada. Um garoto de 10 anos estava recebendo estudos bíblicos e chegou o dia do estudo do dízimo. Então, seu instrutor, seu professor bíblico, começou a fazer perguntas para ver se ele realmente tinha entendido. Então, qual é o dízimo mesmo de R$100? R$10, o garoto respondeu. E o dízimo de R$1.000? R$100. E o dízimo de 10 mil? R$1.000. Muito bem, você entendeu, parabéns. E o garoto pensativo perguntou, e quanto que é o dízimo de 1 milhão? O dízimo de 1 milhão é 100 mil. Eu acho que eu não daria o dízimo de 100 mil reais. Então, talvez Deus nunca deixe que você ganhe 1 milhão. Tudo bem. Então, eu dou o dízimo de 100 mil reais. No coração infantil de uma criança pura, ela representou o que muitas vezes a gente também sente. Como assim a gente tem que separar uma parte para Deus, né? Como é que funciona isso? Mas parece que Deus dá essa proposta aí de fazermos uma sociedade com Ele na parte financeira também. É isso mesmo, professora? Exatamente. A gente tem essa oportunidade de ter essa sociedade com Deus. E como você bem ilustrou com essa história dessa criança, muitas vezes a gente se vê assim, nossa, mas eu vou ter que dar tanto dinheiro assim, e a gente pode até sentir o coração meio fechado quando tem que colocar a mão no bolso. Mas Deus, Ele nos deu um exemplo tão lindo de doação, porque Ele doou o que Ele tinha de melhor para nós. Quando a gente vai em João 3,16, a gente vê aquele texto tão lindo. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então, veja, o que Deus tinha de mais sublime, o que Ele tinha de melhor, Ele doou para nos salvar, para nos resgatar. Tamanho o amor dEle. Então, ele escolheu entregar seu Filho por nós. Muito bonito. Hoje me chama a atenção uma coisa, como é que eu vou dar para quem já é dono de tudo? Interessante. Deus é dono de tudo. Se você olhar aqui em Salmos, capítulo 29, verso 1, diz assim, ao Senhor pertence a terra e tudo que nela se contém, o mundo e os que nele habitam. Ou seja, tudo é de Deus. Portanto, ao devolver o dízimo, ao fazer qualquer outra coisa, eu estou entregando para quem já é dono de tudo. Parece que não combina, parece um paradoxo aqui. Como é que eu vou dar algo se ele já é dono de tudo? É uma boa pergunta, então por que entregar? Entende? Aqui tem um reconhecimento, Gi. O dízimo, que é 10% daquilo que nós recebemos, ele tem a ver com gratidão pela criação. O dízimo está ligado à criação. Ele deu todas as árvores para que os pais pudessem comer, os nossos primeiros pais. Tudo, tudo, tudo. E no final, quando ele entrega todas as árvores, ele diz assim, menos uma. Menos uma. É o reconhecimento de que Ele é o Criador. Respeite a palavra de Deus. Ele é o Criador. Ele não precisa do seu dízimo, do meu dízimo. Ele é dono de tudo. Ele é o proprietário de todas as outras coisas. Só que ao reconhecer isso, eu estou adorando ao meu Deus. Eu reconheço que Ele é o meu Criador. Eu reconheço que Ele é o meu mantenedor. Muito bonito. Mas o que é exatamente o dízimo? Como é que funciona? O dízimo está ligado a 10%, daí vem 10% dízimo. Como você colocou aí, se eu ganhei R$1.000, eu vou tirar R$100 como dízimo. Não como uma barganha com Deus, não como um meio de comprar a atenção de Deus, mas reconhecimento. Obrigado, Senhor, porque eu tive energia para trabalhar, obrigado que eu tive saúde, obrigado porque eu tenho um trabalho, obrigado porque eu tenho qualidade de vida suficiente para trabalhar. Um reconhecimento de que Deus é o provedor e o dono e o doador de todas as coisas. E o interessante é que como a gente compreende que Deus é o dono de tudo, então eu não pago dízimo.
seria uma ousadia achar que eu vou pagar alguma coisa para Deus, porque tudo é dele. Inclusive o que eu tenho é dele, foi ele quem me deu para que eu administrasse. Os 100% são de Deus. Exatamente. Então eu vou devolver uma parte como uma forma de gratidão por tudo que ele já fez por mim. Então é importante essa compreensão. Então eu não estou trocando com Deus, eu não estou pagando, eu estou devolvendo em reconhecimento. E na própria Bíblia existem vários exemplos de pessoas que tiveram essa postura de aceitação da doação de Deus, de tudo que ele tem feito, e também essa escolha de devolver. Por exemplo, Gênesis 28, de 20 a 22, a gente tem aqui uma ilustração disso. De maneira que eu volte em paz para a casa de meu pai. Então o Senhor será o meu Deus, e a pedra que erigi por coluna será a casa de Deus. E tudo quanto me concederes, certamente te darei o dízimo. O que é aqui? Jacó, quando ele fugiu do irmão dele, ele no caminho, ele fez esse pacto com Deus. Se Deus protegesse e abençoasse a ele, ele certamente iria devolver o dízimo. Então, nos tempos bíblicos, desde esse iniciozinho aí, já tinha esse costume das pessoas, então, separarem esses 10% desse dízimo. Wélida e Gi, uma coisa me chamou a atenção aqui, é que primeiro Deus dá e depois ele pede. Se o Senhor estiver comigo, se o Senhor prover alimento, recursos, aí eu vou devolver o dízimo. Portanto, não dá para barganhar com Deus, porque Deus abençoa primeiro para depois você devolver o dízimo. Exatamente. Você entende? E tem gente que fala assim, nossa, mas eu ganho tão pouco, eu vou ter que devolver desse pouco, porque se 100% do meu salário já não é suficiente, imagina ainda mais 90. com essa crise, né, já não dou conta, como que eu vou então sobreviver, manter a minha família de forma digna com apenas 90%? Mas a gente tem que entender que 90% com a bênção de Deus é muito maior, rende muito mais do que o 100%. Do que 100% sem a bênção de Deus. Exatamente. Então a gente tem que ter essa convicção de que os 90% com a bênção de Deus é mais do que 100% sem a bênção de Deus. Legal, estou achando interessante e entendi que a Bíblia, então, está me pedindo, através das palavras de Deus, que 10% eu devo separar. Então, é só isso minha parte na sociedade? Isso é suficiente, então, essa questão do dízimo? Não, ainda, não é só isso ainda. Lembra que eu falei que o dízimo tem a ver com a criação? Tem alguma coisa agora que está ligada à redenção, é a oferta. E ela falou no começo que a maior oferta foi o próprio Jesus, ele se deu. O amor dele para com o homem é tão grande que para não perder o homem ele morreu. Correto? Ele se entregou. E isso está ligado à oferta, portanto a oferta não tem um percentual. O dízimo tem 10%, a oferta não. Exatamente porque é algo que você faz por gratidão. O sacrifício dele não tem preço. Então você entrega a oferta de acordo com as bênçãos, de acordo com o pacto que você fez com Deus. Então é livre, portanto não tem um percentual. 10%, 15%, 20%. Eu já vi casos de 35%. De pessoas que devolvem 35% de oferta, mais 10% de dízimo. É um pacto que fez com Deus. Ela reconhece que Deus é o doador de tudo. Ela é tão grata a Deus pela redenção que ela dá 35%. Devolve a Deus o dízimo, 10%, e entrega mais 35%. Lá em Malaquias 3, é muito evidente quando Deus fala, trazei à casa do tesouro os vossos dízimos, né? Então ali é um dos textos bem clássicos que a gente vê de forma bem explícita Deus fazendo esse convite, na realidade ele dando essa orientação, tragam as ofertas. Mas então eu tenho que entregar isso na igreja? É isso? Exatamente. Mas às vezes a gente percebe, assim, por alguns escândalos de líderes religiosos, que eles fazem umas coisas meio erradas com esse dinheiro. Então, é confiável entregar isso, que tudo bem, Deus, a Bíblia está falando, Deus está pedindo, mas o ser humano anda fazendo umas coisas meio estranhas aí com esse dinheiro. Como é que funciona isso? Olha, Gi, a igreja ela tem um sistema muito interessante. Você devolve o dízimo, entrega a oferta, você recebe um recibo disso. E existe uma comissão que trabalha, que envia esses recursos para um lugar devido, em que
eles utilizam esse dinheiro para a pregação do Evangelho e para pagar salários daquele ou daqueles que vivem do Evangelho segundo a palavra de Deus. Correto? Então, não é um indivíduo beneficiado, não é um proprietário beneficiado. Todos aqueles que trabalham pregando a palavra ou a compra de material para evangelização são beneficiados com o dinheiro do dízimo. Entendi. Que a Bíblia apresenta assim. A Igreja Adventista tem um programa, uma metodologia de administração dos recursos financeiros que entram, que são os nossos dízimos, muito séria. A igreja trabalha com muita seriedade essa questão, porque ela entende que Deus, Ele nos deu aquela ordem que a gente já estudou em lições anteriores, que nós precisamos levar o Evangelho a todas as nações. Então, o dízimo que nós entregamos na igreja, ele não fica ali na igreja local que a gente entrega, mas ele é administrado por essa comissão que o pastor colocou, para que ele possa alcançar os lugares mais remotos do planeta, para que todos tenham a oportunidade de ouvir sobre Jesus. O Gi, tem algo. Eu quero deixar bem claro aqui que nós não ganhamos, eu sou um pastor, nós não ganhamos de acordo com as entradas de dízimos. Não, nós temos um salário. E esse salário é estabelecido para todo o país. Portanto, o salário do pastor de uma igreja pequena e simples é o mesmo do que o pastor de uma igreja grande, com 2, 3 mil membros. O salário é o mesmo. Nós não recebemos por produção. Nós recebemos de acordo com aquilo que a igreja pensou e repensou e planejou. Nós todos aqui, da Igreja Adventista do Sétimo Dia, recebemos o mesmo salário, não importa a função. Entendi. Então, no caso, os dízimos e as ofertas, eles têm objetivos diferentes. Para a minha vida pessoal, é um objetivo de gratidão, de louvor em resposta. E para a igreja, para a manutenção do seu funcionamento, para que a igreja exista. Exatamente. É isso mesmo que eu entendi? O dízimo, ministério, a oferta tem a ver com a manutenção da igreja local. Compra de terrenos, construção de igreja e outras atividades em termos de missão para o mundo todo, já que a nossa igreja é uma igreja mundial. Então, assim, é muito importante a gente ter essa compreensão de que o dizimar e o ofertar é um ato livre que eu escolho fazer isso em gratidão a tudo que Deus já me fez. E não uma forma de comprar bênçãos de Deus. Eu estou precisando de um emprego, então eu vou e dou todo o dinheiro que eu tenho para que Deus me dê um emprego. Eu preciso de uma cura, eu vou comprar uma bênção. Eu não tenho... Provar a minha fé. Exatamente. Eu não tenho como barganhar com Deus, que é o Criador do céu e da terra e o dono de tudo. Até porque é uma miséria, uma esmola que a gente pode dar para Ele. Exatamente. Então, eu não tenho como barganhar com Deus, que é o dono de todas as coisas. O meu gesto é de gratidão, então eu vou de forma humilde agradecer a Deus a tudo que Ele tem feito por mim. Então eu não vou trocar com Ele, eu não vou barganhar, eu não vou comprar as bênçãos que eu quero, mas eu vou demonstrar o meu amor e a minha gratidão. Queridos, vocês perceberam que Deus não precisa dos nossos recursos? Quando nós ofertamos, quando nós devolvemos o dízimo, nós estamos reconhecendo a Deus como nosso Criador, Salvador e mantenedor. É um gesto de adoração, de reconhecimento. E isso satisfaz o coração de Deus, quando nós o reconhecemos como Deus, como aquele que dirige a nossa vida em todos os detalhes. E o apelo que eu quero fazer a você, está disposto também a reconhecê-lo como Deus Criador, mantenedor e Salvador? Eu quero. Eu entendi no estudo de hoje que Deus não é apenas dono do que eu tenho, Ele é dono da minha vida toda. E que fazer sociedade com Ele só vai resultar em bênçãos. E eu quero muito ser abençoada por esse Deus que me ama. Então, eu aceito e espero que você também tenha tomado a mesma decisão. Então, até o próximo estudo. Tchauzinho!